A sua atenção não está apenas ruim, ela foi estilhaçada. Você é um vaso quebrado, cheio de rachaduras invisíveis, vazando sua energia vital, gota a gota, a cada notificação que acende na tela. Você acorda com ambição, mas dorme com vergonha. Por quê? Porque você é feito de barro úmido. E barro úmido não segura água. Barro úmido não constrói impérios. Barro úmido apenas se deforma sob a pressão do mundo moderno. Enquanto você luta para manter o foco por 15 minutos consecutivos, existe uma elite silenciosa operando em uma frequência que você sequer sabia que existia. Eles não usam multitarefa. Eles não têm déficit de atenção. Eles operam sob um código antigo, uma técnica japonesa esquecida chamada Ichigyo-Zamai, o samadhi de um ato único, a arte de queimar em uma única chama absoluta. Olhe para o topo da cadeia alimentar, o atleta olímpico, o cirurgião de elite, o monge. O que eles têm em comum? Eles não negociam com a distração. Enquanto você leva 8 horas agonizantes para escrever um e-mail medíocre, interrompido por checagens compulsivas de redes sociais, eles constroem legados em 2 horas de silêncio branco e absoluto. Eles são porcelana. Você ainda é lama. E a diferença entre a lama e a porcelana é apenas uma: o fogo. Mas ouça com atenção. O que eu vou te ensinar hoje não é um hack de produtividade. Não é um aplicativo de lista de tarefas. É um protocolo de guerra espiritual. Para aplicar o Ichigyo-Zamai, você terá que assassinar uma parte de si mesmo. Você terá que matar o viciado em dopamina que vive no seu cérebro. Isso vai doer. O fogo que endurece a porcelana é o mesmo fogo que destrói as impurezas. A maioria de vocês vai fechar este vídeo nos próximos 30 segundos porque, no fundo, vocês preferem o conforto da lama à dor da fornalha. Mas, se você ainda está aqui, se você sente que nasceu para ser algo rígido, nobre e eterno, e não um monte de cacos no chão, então faça o juramento. Inscreva-se agora neste canal. Isso não é um pedido de engajamento, é um contrato de honra entre nós. E declare sua intenção nos comentários. Escreva: Eu sou o fogo. Vamos ver quem tem a disciplina para chegar até o final e quem vai quebrar no meio do caminho. Vamos falar sobre Lucas. Lucas não é um fracassado visível. Ele tem um emprego, ele tem planos, ele tem sonhos. Mas Lucas é funcionalmente quebrado. Ele é a definição de um homem feito de barro úmido. Qualquer toque externo deixa uma marca nele. Qualquer ruído o deforma. Imagine a cena. São 3 da manhã. O quarto está escuro, exceto pela luz azul e fantasmagórica do celular que ilumina o rosto pálido de Lucas. Ele tinha um projeto crucial para terminar. Um projeto que poderia mudar sua carreira, elevar seu status, trazer honra para seu nome. Ele sentou-se às 8 da noite para começar. Mas agora, 7 horas depois, o documento na tela do computador está em branco. Lucas passou as últimas 4 horas em um transe catatônico, deslizando o dedo por vídeos curtos de pessoas que ele não conhece, vivendo vidas que ele nunca terá. Ele viu danças, viu brigas, viu piadas, viu tragédias. Ele consumiu o lixo do mundo. E agora, no silêncio da madrugada, a dopamina acaba. E o que sobra? O que sobra é o Kegari. No shintoísmo, Kegari é o estado de impureza, de poluição espiritual. É exatamente isso que Lucas sente. Ele olha para o teto e sente a sujeira mental. Ele sente nojo da própria fraqueza. Ele percebe que sua mente deveria ser um santuário, um templo de criação e força. Mas ele permitiu que ela fosse invadida e profanada por ruídos baratos e irrelevantes. Ele não consegue controlar a própria mão. Ele é um espectador passivo da própria decadência. Ele sabe que deveria ser porcelana, duro, brilhante, intocável. Mas ele olha para si mesmo e só vê cacos de barro sujo espalhados pelo chão do quarto. Ele está rachado e ele não sabe como se consertar. O colapso de Lucas não aconteceu com uma explosão.
Fracassos reais raramente são cinematográficos. Eles são silenciosos, humilhantes e estúpidos. Aconteceu 2 semanas depois daquela noite às 3 da manhã. Lucas tinha uma oportunidade de ouro. Uma apresentação, um projeto, uma chance de subir de nível e sair da mediocridade que o sufocava. Ele tinha o talento. Ele tinha a inteligência. Mas ele tinha a mente de um viciado. No momento crucial, quando a pressão aumentou, Lucas rachou. Não porque ele não sabia o que fazer, mas porque ele estava tentando fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Ele tinha 20 abas abertas no navegador. Ele estava respondendo mensagens no WhatsApp enquanto revisava o relatório final. Ele estava ouvindo um podcast em velocidade 2x enquanto tentava formular uma estratégia de longo prazo. Ele achava que estava sendo produtivo. Ele achava que estava grindando. Mas a verdade brutal é que ele estava apenas diluindo sua própria alma. Ele esqueceu um detalhe. Um único detalhe crítico perdido no meio do ruído estático de sua mente fragmentada. O projeto foi rejeitado. A promoção foi para outra pessoa. Alguém menos talentoso, mas mais sólido. Alguém que não era barro úmido. Lucas sentiu o peso do mundo esmagar seus ombros. Mas pior do que a perda financeira foi a vergonha existencial. Ele percebeu que não podia confiar em seu próprio cérebro. Sua mente havia se tornado uma prostituta barata, vendendo sua atenção para qualquer notificação que pagasse o preço mais baixo. Foi no fundo desse poço, cercado pelos cacos de sua própria incompetência, que ele encontrou a saída. Ele parou de procurar dicas de produtividade no YouTube. Ele parou de procurar aplicativos novos. Ele foi para a raiz. Ele encontrou os registros dos monges Tendai e o conceito de Ichigyo Zamai. A tradução é violenta em sua simplicidade. Samadhi de um ato único. Concentração total. A capacidade de estar tão imerso em uma única ação que o eu desaparece e sobra apenas o ato. Mas Lucas era um homem moderno, cético e cínico. Ele precisava de mais do que misticismo oriental. Ele precisava de provas. E é aqui que a filosofia da porcelana deixa de ser apenas poesia e se torna ciência dura. Você acha que multitarefa é uma habilidade? A ciência diz que é um dano cerebral auto-infligido. A doutora Sophie Leroy, uma pesquisadora de ponta da Universidade de Minnesota, cunhou um termo que deveria aterrorizar cada um de vocês: resíduo de atenção. Escute bem, porque isso explica cada fracasso da sua vida recente. A doutora Leroy provou que, quando você muda da tarefa A para a tarefa B, sua atenção não muda instantaneamente. Uma parte do seu processamento cognitivo permanece presa na tarefa A. Fica um resíduo, uma lama psíquica. Se você checa seu e-mail, depois volta para o trabalho profundo, depois olha o Instagram, depois volta para o trabalho, você não está focado. Você está operando com 40%, talvez 30% da sua capacidade cognitiva. Sua mente está cheia de lixo, cheia de ecos de tarefas incompletas. Isso é a impureza que impede o esmalte de fixar na porcelana. Você não consegue endurecer, você não consegue brilhar, porque sua argila está contaminada com o resíduo de 1000 distrações triviais. Lucas entendeu isso. Ele percebeu que não precisava de mais tempo. Ele precisava de purificação. Ele precisava eliminar o resíduo. Ele precisava do Ichigyo Zamai, não para fazer mais, mas para parar de vazar sua inteligência pelo ralo. Ele entendeu que, para se tornar inquebrável, primeiro ele precisava se tornar puro. A primeira fase da transformação de Lucas não envolveu adicionar um novo hábito. O amador pensa em adição. O mestre pensa em subtração. Na tradição shintoísta, antes de qualquer ritual sagrado, existe o misogi, a purificação pela água. Você lava a sujeira. Você remove o kegare. Você entra no rio gelado para chocar o sistema e limpar o espírito. Para a nossa filosofia, o misogi não é entrar em uma cachoeira. É transformar o seu ambiente em um forno de alta temperatura. Pense na cerâmica.
Se você colocar uma peça de porcelana delicada em um forno sujo, cheio de poeira e detritos, essas impurezas vão se fundir ao esmalte durante a queima. A peça sairá manchada, fraca, defeituosa. Sua mente é a peça. Seu quarto, seu escritório, sua mesa. Esse é o forno. Lucas olhou para seu ambiente de trabalho e viu o caos. Papéis velhos, xícaras de café, cabos emaranhados, post-its com anotações de meses atrás. Tudo isso é ruído visual. Tudo isso é atrito. Tudo isso baixa a temperatura do forno. O primeiro passo do protocolo Ichigyozamai foi brutalmente físico. Ele pegou um saco de lixo preto e começou a eliminação. Não foi uma arrumação, foi um exorcismo. Tudo o que não era essencial para a sua missão de vida foi removido. A mesa ficou vazia, estéril, fria. Apenas o monitor, o teclado e um caderno. As paredes ao redor, limpas, sem quadros motivacionais baratos, sem distrações. O ambiente precisa refletir a mente que você deseja construir. Clara, vasta e vazia. O forno agora estava limpo, mas faltava o combustível. Aqui entramos no tópico 2, a eliminação radical, a fonte primária de calor. Lucas sabia quem era o inimigo, o retângulo preto de vidro e metal em seu bolso. O portal para o inferno da dopamina. A maioria dos homens negocia com o vício. Eles dizem: vou deixar o celular virado para baixo. Vou colocar no modo silencioso. Isso é fraqueza. Isso é barro mole. O viciado sabe que a droga está ali, a centímetros de distância. O cérebro gasta energia resistindo à tentação. Isso gera resíduo de atenção, mesmo que você não toque no aparelho. Lucas aplicou a regra do distanciamento físico absoluto. Ele desligou o aparelho. Não modo avião. Desligado. Morto. E então, ele o removeu do ambiente. Ele o trancou em outra sala, dentro de uma gaveta. Parece extremo? Para o homem medíocre, sim. Para quem quer ser porcelana, é o mínimo. Ele voltou para sua mesa, sentou-se na cadeira e encarou o monitor. E então, ele sentiu algo aterrorizante. O silêncio branco. Sem música com letras para distrair. Sem notificações piscando. Sem abas de navegador abertas, esperando para serem clicadas. Apenas uma única tarefa à sua frente. O silêncio não era pacífico. Era ensurdecedor. Seu cérebro, privado da alimentação constante de estímulos rápidos, começou a entrar em pânico. É como a abstinência de uma droga pesada. A mente grita. Ela implora por uma distração, por um ruído, por qualquer coisa que a tire daquele desconforto profundo de ter que encarar a si mesma. Mas Lucas não fugiu. Ele se lembrou do Misogi. A água é fria. A purificação dói. Ele entendeu que esse tédio agonizante, essa vontade de correr, era apenas a temperatura do forno subindo. O calor estava começando a queimar as impurezas. Ele definiu um único objetivo, claro como cristal: escrever o código do módulo central. Nada mais existia no universo. O mundo lá fora poderia estar queimando, impérios poderiam estar caindo, mas naquele forno hermeticamente fechado, só existia Lucas e a tarefa. Ele estava pronto para queimar. Assim que você tranca a porta do seu santuário e acende o fogo da disciplina, algo curioso acontece lá fora. O mundo não aplaude. O mundo não suporta ver alguém saindo da lama. No momento em que Lucas começou a aplicar o Ichigyozamai, ele esperava encontrar paz. O que ele encontrou foi resistência, não dos seus inimigos, mas das pessoas que diziam amá-lo. Seus amigos começaram a notar a ausência. As mensagens no grupo de WhatsApp ficaram sem resposta por horas, às vezes dias. Os convites para o happy hour de quinta-feira, que antes eram aceitos automaticamente pelo Lucas de Barro, agora encontravam uma parede sólida. A família começou a comentar nos jantares de domingo: Lucas está estranho, ele está distante, ele ficou arrogante, ele está obcecado. Entenda isso agora, antes que seja tarde. A transformação da porcelana exige frieza. Barro é quente, úmido e moldável.
Você aperta o barro e ele cede. Ele toma a forma que a mão do outro deseja. É assim que você viveu sua vida até hoje. Um people pleaser patético, moldando-se para caber nas expectativas medíocres de pessoas que não pagam suas contas. Mas a porcelana sai do forno fria, dura e vitrificada. Se você apertar a porcelana, ela não cede. Se você apertar com força demais, você corta a sua própria mão. Lucas teve que aprender a lição mais dolorosa do shintoísmo aplicado. A pureza exige limites. Ele teve que olhar nos olhos de amigos de longa data e dizer a palavra mais poderosa e subutilizada da língua humana. Não, sem desculpas, sem justificativas gaguejadas, sem talvez na próxima, apenas não. A psicologia evolutiva explica exatamente por que isso dói tanto. Existe um conceito chamado homeostase social. Grupos humanos funcionam como organismos biológicos. Eles lutam para manter o status quo. Quando um membro do grupo começa a mudar drasticamente, quando ele para de beber, para de reclamar, para de desperdiçar tempo, isso envia um sinal de perigo para o subconsciente da tribo. A sua disciplina é um espelho que reflete o fracasso deles. A sua ascensão faz com que eles se sintam ficando para trás. Então, inconscientemente, eles tentam te puxar de volta para o balde. Eles tentam te esfriar para que você volte a ser barro mole, igual a eles. Lucas sentiu a tentação de ceder, a vontade de ser o cara legal novamente. Mas ele se lembrou do Ichigyo Zamai. Você não pode ter uma mente focada e uma agenda social caótica. Você não pode construir um império e estar disponível para fofocas no meio da tarde. Ele escolheu a solidão estratégica. Não confunda solidão com isolamento depressivo. O monge sobe a montanha não porque odeia as pessoas, mas porque ele ama a clareza. Lucas parou de buscar validação externa. Ele percebeu que a frieza que o acusavam de ter era, na verdade, a sua integridade endurecendo. Ele estava trocando calor humano barato por respeito próprio duradouro. Ele estava se tornando um templo fechado, onde apenas o essencial tinha permissão para entrar. E templos sagrados não ficam com as portas abertas para turistas barulhentos. Você limpou o ambiente. Você bloqueou as pessoas. Você está sentado na cadeira, no silêncio absoluto. Você acha que venceu? Você acha que a guerra acabou? Pobre criança, a guerra nem começou. O verdadeiro inimigo não está lá fora. O verdadeiro inimigo vive dentro do seu crânio e ele está prestes a entrar em pânico. Lucas estava na segunda hora de um bloco profundo de Ichigyo Zamai. O trabalho fluía, mas de repente, como um ataque cardíaco, o doping de dopamina acabou. O cérebro dele, acostumado a anos de estimulação constante, percebeu o silêncio e entrou em estado de abstinência. Não foi apenas um pensamento, foi uma sensação física, uma coceira atrás dos olhos, uma ansiedade elétrica percorrendo os braços. O cérebro dele começou a fabricar emergências falsas. E se chegou aquele e-mail importante? E se aconteceu algo com minha mãe? Eu preciso apenas checar o saldo do banco. Vai levar 5 segundos. Só uma olhadinha. Essa é a crise do forno. É o ponto onde o calor é tão intenso que a peça corre o risco de explodir. É o momento em que a maioria dos homens quebra. Eles racionalizam a fraqueza. Eles dizem, eu mereço uma pausa. E no momento em que clicam no navegador, a rachadura se abre. O esmalte trinca. A peça é arruinada. Mas Lucas tinha uma arma secreta. A ciência moderna descobriu recentemente uma estrutura no cérebro chamada Córtex Cingulado Médio Anterior, AMCC. Pesquisadores de ponta, incluindo neurocientistas de Stanford, identificaram essa área como a sede biológica da força de vontade. Estudos mostram que o AMCC é maior em atletas de elite e menor em pessoas obesas ou depressivas. Mas aqui está o segredo. O AMCC só cresce quando você faz algo que não quer fazer. Quando Lucas sentiu a dor do tédio,
Quando ele sentiu o impulso violento de fugir, ele não lutou contra isso. Ele não gritou. Ele usou a técnica do Zanshin. No Kendo, a arte da espada japonesa, Zanshin significa espírito remanescente ou atenção contínua. É o estado de alerta relaxado após o golpe. Lucas aplicou isso à sua mente. Ele observou o impulso de distração como se fosse uma flecha passando na frente do seu rosto. Ele viu a vontade de pegar o celular. Ele reconheceu a ansiedade, mas ele não se mexeu. Ele permaneceu imóvel como uma estátua de pedra. Ele disse para sua própria biologia: "Eu vejo você gritando, mas eu não recebo ordens de você." Ele respirou fundo, puxando o ar para dentro da barriga, e expirou lentamente, visualizando o calor do forno fundindo suas rachaduras. Ele transformou a dor da abstinência em combustível. Ele entendeu que aquela vontade de desistir era, na verdade, a fraqueza saindo do corpo. Era a impureza queimando. Ele ficou lá. 5 minutos de agonia mental pura. 10 minutos. E então, de repente, a febre passou. A vontade sumiu. O silêncio deixou de ser opressor e tornou-se expansivo. Ele havia atravessado a parede de fogo. Ele não cedeu. O AMCC dele ficou mais denso. A porcelana endureceu. Ele sobreviveu ao calor que teria transformado 99% dos homens em pó. E agora, do outro lado da dor, algo divino o esperava. E então, acontece. Depois da agonia do fogo, depois da tortura do silêncio, depois da batalha contra o próprio sistema límbico, a dor cessa, de repente. Como se alguém tivesse desligado um interruptor barulhento em uma sala cheia de ecos. O calor, que antes queimava a pele, agora parece se fundir com os ossos. Lucas não está mais tentando se concentrar. Lucas desapareceu. Bem-vindo ao terceiro estágio do protocolo. Bem-vindo ao Musubi. No shintoísmo, Musubi é frequentemente traduzido como conectar ou amarrar. Mas o significado esotérico é muito mais aterrorizante. É o poder de criação através da união absoluta. É o momento em que o Criador e a criação deixam de ser duas entidades separadas. Durante as primeiras horas, existia um Lucas lutando para escrever um código. Havia um sujeito e um objeto. Havia atrito. Havia ego. Eu estou cansado. Eu estou entediado. Eu quero parar. O eu era o problema. Mas sob a pressão sustentada do Ichigyozamai, o eu evapora. O ego não consegue sobreviver a temperaturas tão altas. O que resta é pura ação. Lucas olha para as mãos digitando, mas não sente que está enviando os comandos. As mãos se movem sozinhas. O pensamento se torna texto sem o intermediário da dúvida. Não há mais Lucas escrevendo o código. Há apenas o código sendo escrito através de Lucas. Ele se tornou um canal, um instrumento oco e perfeito por onde a inteligência flui sem resistência. A ciência ocidental, sempre atrasada em relação à sabedoria oriental, chama isso de estado de flow. Mas vamos ser mais precisos. Neurocientistas chamam isso de hipofrontalidade transitória. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela voz crítica, pela dúvida, pela percepção do tempo e pelo senso de identidade, literalmente desliga temporariamente. O cérebro economiza energia, desativando o gerente chato que vive na sua testa. É por isso que, quando Lucas olha para o relógio, 4 horas se passaram em 15 minutos. O tempo deixou de ser linear. Ele entrou no tempo do templo, no tempo dos deuses. Ele alcançou a fusão nuclear da produtividade. Mas essa capacidade não veio de graça. Ela veio porque ele aceitou ser quebrado primeiro. E aqui entramos na parte mais bonita e brutal da nossa filosofia, o Kintsugi. Você conhece a imagem. A tigela de cerâmica quebrada que é reparada com laca misturada com pó de ouro. O objeto não esconde suas fraturas. Ele as exalta. Ele se torna mais valioso porque foi quebrado. As linhas de ouro são a prova de sua sobrevivência. Lucas era um viciado em distração. Essa era a sua rachadura.
Ele tinha um cérebro predisposto a buscar novidade, a pular de galho em galho. Um guru de autoajuda diria para ele consertar isso e tentar ser normal. A filosofia da porcelana diz: não, use o ouro. O que é o ouro? O ouro é o ritual. O ouro é a disciplina do Ichi-Gyozamai. Lucas pegou sua tendência obsessiva, a mesma energia maníaca que o fazia rolar o feed por 4 horas, e a redirecionou. Ele preencheu a rachadura com o ouro do hiperfoco. Agora, ele não é apenas focado, ele é obsessivamente focado. A fraqueza dele, a intensidade viciante, tornou-se a sua maior força quando canalizada para uma única chama. As cicatrizes de Lucas brilham. Ele sabe onde ele quebra. Ele conhece os gatilhos. Ele sabe que se tocar no celular, ele desmorona. Então, ele constrói muros mais altos nessas áreas específicas. Onde a porcelana era fraca, agora existe uma linha grossa de ouro sólido. Ele é mais forte no lugar quebrado. Ele não é virgem de distrações. Ele é um veterano de guerra que conhece o terreno. Um homem que nunca foi viciado não tem a mesma capacidade de foco agressivo que um viciado recuperado que aprendeu a transmutar seu vício em trabalho. Lucas agora é uma obra de arte do caos ordenado. Quando Lucas emerge do seu santuário, o sol já mudou de posição no céu. Ele abre a porta do quarto e o ar do mundo real parece diferente, mais denso, mais lento. Ele caminha até a cozinha para beber água, e seus movimentos têm uma economia letal. Não há desperdício de energia. Ele olha para o trabalho feito. O que está na tela do computador não é apenas bom, é assustador. Em uma única manhã de terça-feira, Lucas completou o que seus colegas levam uma semana inteira para arrastar. E não foi apenas volume, foi densidade. A qualidade do trabalho possui uma profundidade que só é possível quando a mente não foi interrompida 1000 vezes por microdistrações. É um bloco sólido de genialidade, sem as bolhas de ar da incompetência. Mas o resultado mais chocante não está no computador, está no espelho e está nos olhos dos outros. Quando Lucas volta ao convívio social, seja no escritório ou com a família, algo mudou na dinâmica. As pessoas sentem. O ser humano é um animal perceptivo. Nós detectamos microsinais de status e competência. Antes, Lucas vibrava na frequência do medo e da ansiedade, como todo mundo. Agora, ele vibra na frequência do silêncio absoluto. Eles olham para ele com um misto estranho de respeito e medo. É o Uncanny Valley, o vale da estranheza, da competência. Quando você vê alguém que opera em um nível tão acima da média, isso não gera apenas admiração, gera desconforto. A disciplina de Lucas ofende a preguiça deles. O foco de Lucas ilumina a distração deles. Ele não precisa dizer uma palavra. A simples presença dele na sala, parado, calmo, sem checar o celular a cada 5 segundos, faz com que os outros se sintam inadequados. Ele se tornou um espelho polido, onde os outros veem suas próprias falhas. Esta é a metáfora final da porcelana completa, a vitrificação. Depois de passar pelo calor extremo do forno, o tédio, a dor, o Ichi-Gyozamai, a argila sofre uma mudança química. Ela vitrifica. A superfície torna-se vidro. Ela deixa de ser porosa. Antigamente, se alguém jogasse lama em Lucas, uma crítica, um drama, uma fofoca, uma notícia ruim, a lama grudava. O barro absorvia a sujeira. Lucas ficava remoendo aquilo o dia todo, manchado, pesado. Agora, ele é porcelana branca, lisa e vitrificada. O mundo joga a lama. O chefe grita. O mercado cai. O amigo reclama. A lama bate na superfície dura de Lucas e escorrega. Nada gruda. Não há poros para a negatividade entrar. Ele observa o caos, mas não o absorve. Ele mantém sua brancura impecável, não porque foge do mundo, mas porque o mundo não consegue mais penetrar sua estrutura. Ele se tornou impermeável. Ele caminha pelo escritório como um fantasma de alta performance.
Enquanto os outros estão se afogando em reuniões inúteis e e-mails passivo-agressivos, lutando na lama, Lucas desliza. Ele entrega resultados impossíveis e volta para sua fortaleza. Ele não joga o jogo deles. Ele nem sequer está no mesmo tabuleiro. Ele atingiu o nível onde a competição se torna irrelevante, porque ninguém mais está disposto a entrar no forno que ele chama de lar. Ele é inquebrável. E isso, meu amigo, é o poder mais perigoso que um homem pode ter. Chegamos ao fim da linha. Olhe ao seu redor. Metaforicamente falando, a sala está vazia. A maioria das pessoas que começaram este vídeo com você já desistiu. Eles sentiram o calor da verdade e correram de volta para o conforto gelado e entorpecente dos vídeos curtos de 15 segundos. Eles voltaram para a lama. Eles escolheram continuar sendo cacos. Mas você ficou. Você sobreviveu à fornalha. E isso me diz que existe uma chance, por menor que seja, de que você tenha o material necessário para se tornar porcelana. Portanto, vamos cristalizar o que aprendemos aqui. Não como uma dica, mas como uma lei universal. O Ichigi Osamai não é sobre produtividade. Se você acha que assistiu a um vídeo sobre como trabalhar mais rápido, você não entendeu nada. Produtividade é para operários. O Ichigi Osamai é sobre soberania. O mundo moderno é uma máquina gigantesca projetada com um único propósito: fragmentar a sua alma. Cada notificação, cada manchete alarmista, cada anúncio colorido é um martelo batendo contra a sua mente, tentando te quebrar em 1000 pedaços pequenos, porque pedaços pequenos são fáceis de controlar. Um homem fragmentado compra coisas que não precisa para preencher o vazio que sente. Um homem fragmentado é fraco, ansioso, obediente e viciado. Um homem inteiro é perigoso. Quando você pratica o samadhi de um ato único, você está cometendo um ato de rebelião. Você está recolhendo os pedaços da sua consciência espalhada e fundindo-os novamente em uma única peça sólida. Você está recuperando a sua integridade. A palavra integridade vem do latim integer, que significa inteiro, completo. Você não pode ter caráter se sua atenção está dividida. Você não pode ter honra se sua mente é uma prostituta de algoritmos. A pergunta que eu deixo na sua mesa hoje não é se essa técnica funciona. A técnica funciona há milênios. A pergunta é: você aguenta o calor? O mundo vai tentar te quebrar amanhã de manhã. O mundo vai jogar urgências falsas no seu colo. Seus amigos vão te chamar de chato. Seu cérebro vai gritar por dopamina barata. O martelo vai descer. E quando ele bater, o que vai acontecer? Você vai se esfarelar como barro seco ou você vai ressoar como um sino de porcelana fina, duro, claro e inabalável? Lembre-se do kintsugi. Não tenha vergonha de ter sido quebrado no passado. Todos nós fomos. A vergonha não está na rachadura. A vergonha está em não consertá-la. Você tem o ouro da disciplina para preencher essas falhas? Ou vai deixar sua vida vazar por elas até o fim dos seus dias? Se você chegou até aqui, você já faz parte de uma minoria absoluta. Mas assistir não é fazer. O conhecimento sem ação é apenas mais uma forma de obesidade mental. Eu quero ver quem são os verdadeiros sobreviventes. Eu quero ver quem está disposto a assinar o contrato com o próprio sangue. Prove a sua disciplina agora. Vá até os comentários. Não escreva um elogio vazio. Eu quero que você identifique o seu inimigo. Qual é a única distração que está destruindo sua vida hoje? É o Instagram? É a pornografia? É a validação social? São os jogos? Identifique a rachadura e declare guerra a ela. Escreva exatamente assim: sua distração será eliminada. Exemplo: Instagram será eliminado. Ou preguiça será eliminada. Faça isso agora. Deixe o mundo saber que você não é mais barro. Mas cuidado, o foco, o Ichigi Osamai, o escudo de porcelana. Tudo isso é apenas a defesa. Aprender a não ser quebrado é o primeiro passo. Mas um homem não vive apenas de defesa.
Um homem precisa conquistar. Um homem precisa de expansão. No próximo vídeo, nós vamos sair do templo e entrar no campo de batalha. Eu vou te ensinar não como se proteger do mundo, mas como atacá-lo com a precisão de uma lâmina. O foco te mantém vivo. A agressividade estratégica te torna rei. Inscreva-se e ative o sino, porque a próxima lição não será sobre a frieza da porcelana, mas sobre a violência do fogo. Até lá, mantenha-se no forno.